Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio César e nós vamos trabalhar o capítulo 4 do livro didático de Física 3, que é o capítulo que trata do potencial elétrico. Lembrando que todo capítulo do nosso livro didático ele tem um título alternativo, o título alternativo para o capítulo 4, ou Por que não devemos ignorar os avisos de alta voltagem. Esse capítulo no livro didático ele começa na página 51 e nós vamos finalizar, ao finalizar o capítulo 4, o que a gente chama de eletrostática, que é a primeira parte que a gente estuda cargas elétricas em repouso. O capítulo anterior a gente tratou das características do campo elétrico. O campo elétrico é uma região de influência de forças elétricas por conta de uma carga ou de um conjunto de cargas que geram um campo elétrico em uma determinada região do espaço. Essa região, que é chamada de campo elétrico, ela fica sujeita à ação de forças elétricas. Desde que eu coloque uma carga de prova, como a gente viu lá no capítulo 3, essa carga de prova ela vai sentir a ação de uma força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão. O capítulo 4, a gente vai dar uma outra cara, uma outra abordagem para caracterizar esse campo elétrico através do potencial elétrico. Para isso, a gente precisa lembrar de dois conceitos que a gente trabalhou lá em Física 1, que é o conceito de energia potencial gravitacional e de energia cinética, que são os constituintes da energia mecânica, que são as duas parcelas da energia mecânica. A energia mecânica de um sistema, energia associada ao movimento, é a soma da energia potencial com a energia cinética. Logo de cara, aqui na introdução do capítulo 4, na figura 1, como a gente vai fazer uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional, os autores eles mostram aqui um exemplo mostrando que ao elevar um objeto, né, que tem massa de uma determinada altura h, eu gasto uma energia para trazer esse objeto para cá, porque eu tenho que vencer a força gravitacional, né, que é esse vetor P aqui que está apontando para baixo. E por conta disso eu armazeno determinada quantidade de energia, que é chamada de energia potencial gravitacional. Então, se eu largar esse objeto, o objeto é acelerado em direção ao solo. Na realidade, ele é acelerado em direção ao centro do planeta, só que ele para ali no solo, porque ele não consegue atravessar o solo, por conta da força gravitacional, que é a força resultante que atua nele. Então, a gente diz que, como é um sistema conservativo, essa energia potencial gravitacional que eu calculo pelo produto de massa, gravidade vezes altura, que é o desnível, vai se convertendo em energia cinética, que eu calculo com massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então já vale a pena começar aqui, lembrando aqui quem é quem aqui, cada uma dessas equações. Então essa equação aqui me dá o valor da energia potencial gravitacional. Tem aqui na legenda, mas eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. Esse cara é a energia potencial gravitacional. No caso aí, é a energia armazenada por conta do desnível. Lembra que quando a gente está trabalhando com energia é uma grandeza escalar, e a gente, no SI, a unidade de medida de energia é o Joule, que é o Jzão. A gente não pode esquecer disso, é a unidade de medida de energia no Sistema Internacional de Unidades. Então, por conta desse desnível, né, em relação ao nível de referência, que no caso aqui é o solo, a gente diz que esse objeto tem massa, armazenou determinada quantidade de energia potencial gravitacional, que é uma das parcelas da energia mecânica. Quando a gente larga o objeto, a força gravitacional realiza trabalho, acelerando o objeto na direção da linha dessa altura aqui, e vai gradativamente convertendo essa energia potencial em energia cinética, que é mostrada nessa relação matemática aqui. Então, aquela equação me dá a energia potencial gravitacional, essa equação me dá a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Então, o corpo ele só tem energia cinética quando ele tem velocidade.
Se ele não tiver velocidade, ele não vai ter energia cinética. De novo, a energia aqui também é medida em joules no SI. Então, a energia potencial e a energia cinética, num sistema conservativo, onde a energia mecânica se mantém constante, eu vou só trocando aqui, né, de energia potencial para energia cinética, enfim, dependendo do sistema, eu posso ficar brincando nessa troca de um tipo de energia em outro. Algo semelhante vai acontecer, vale ressaltar que aqui no caso do caso gravitacional, o objeto que tem massa, ele sempre vai ser atraído, ele vai ser acelerado em direção à superfície, né? Então ele só tem aqui, por conta que a força gravitacional ela é sempre de atração. Quando a gente vai para o caso elétrico, aí a gente já vai começar agora. Eu sei que tem essa carga Qzão central que está gerando o campo, e eu coloco uma carga de prova nessa região onde existe o campo, eu sei que essa carga de prova ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica, que é esse vetor em vermelho, e eu sei como calcular o módulo desse vetor, desde que eu saiba o módulo da força elétrica pela lei de Coulomb, pela segunda lei de Newton para o caso do campo elétrico, que é o módulo da força é igual ao módulo da carga de prova, que é o Qzinho, vezes o módulo do campo, que é indicado aqui pelo vetor verdinho. Então, algo semelhante acontece quando a gente coloca uma carga numa região onde existe um campo. Então, ela vai sentir a ação de uma força, só que, diferentemente do caso gravitacional, a força gravitacional é sempre de atração. Massa atrai massa. A lei da gravitação universal de Newton. No caso do campo elétrico, a força, né, aqui que vai atuar, ela pode ser uma força elétrica de repulsão, como é que o caso que a gente tem aqui na figura 2 do lado esquerdo, mas ela também pode ser de atração. Então, já é um indicativo, se tem força, eu tenho trabalho sendo realizado, já que essa força vai atuar ao longo de uma determinada distância. Então, eu posso também associar a cada ponto dessa região onde existe o campo um potencial que a gente chama de potencial elétrico. Na realidade, dá para associar uma energia potencial elétrica, assim como a gente fez com a energia potencial gravitacional, só que no caso da energia do caso elétrico, no caso do campo elétrico, faz mais sentido falar do potencial elétrico, que é o que a gente vai começar na aula de hoje definindo. Bem, para definir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um campo elétrico, a gente vai utilizar a seguinte situação. Eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, né? Então eu tenho uma placa carregada positivamente e a outra negativamente, e eu tenho aqui o vetor campo elétrico que é uniforme, ou seja, o campo elétrico ele sempre tem essa mesma característica em todos os pontos no interior dessa região, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E eu vou fazer o seguinte para definir a diferença de potencial entre dois pontos desse campo elétrico. Eu vou largar aqui uma carga de prova positiva mais Qzinho. Ela está bem aqui nesse ponto A. Quando eu largo ela aqui, como ela é positiva, ela vai ser repelida pela placa positiva e vai ser atraída pela placa negativa. Então, vai ter uma força elétrica, que eu sei como calcula o valor dessa força elétrica, pois o campo é constante. Basta lembrar da segunda lei de Newton para o caso do campo elétrico. O módulo da força elétrica é igual ao módulo dessa carga de prova vezes o módulo do campo. Então, essa é a segunda lei de Newton. Então, como a força elétrica ela vai empurrar a carga do ponto A até o ponto C, a gente diz que essa força elétrica ela vai realizar trabalho, vai transferir energia para essa carga de prova. De novo, então é como se, fazendo analogia com o caso gravitacional, é como se quando eu colocasse a carga de prova positiva, trouxesse ela para cá, eu gastei energia. Coloquei ela aqui, eu armazenei energia que vai ser convertida em energia cinética. Então, a gente diz que quando a gente coloca essa carga aqui no ponto A, ela vai armazenar energia potencial elétrica que, ao ser acelerada pela força elétrica, ela vai converter gradativamente a energia potencial elétrica em energia cinética até o ponto C ou até a placa negativa, já que
o negativo atrai positivo. Então, ó, só para lembrar como é que a gente calcula o trabalho realizado por uma força, então para calcular o trabalho, no caso, o trabalho realizado pela força elétrica seria o módulo da força elétrica, o módulo do deslocamento de A até C, vezes o cosseno desse ângulo entre o vetor força elétrica e o vetor deslocamento, que é o cosseno de 0 grau, que dá 1. Então, para calcular esse trabalho aí, que é uma medida da energia, a gente bastaria multiplicar, né, no caso, o módulo da força elétrica vezes a distância entre esses dois pontos A e C. Então, com isso, eu calculo o trabalho, que é uma medida da energia, tá? A gente não pode esquecer disso. Foi um outro conceito que a gente trabalhou lá no primeiro ano. Bem, esse movimento é espontâneo. Então, toda vez que a gente colocar uma carga, um corpo de prova que tem carga, ele vai se mover espontaneamente nessa região onde existe o campo, né? Espontaneamente porque vai atuar ali uma força elétrica, porque existe um campo elétrico nessa região. Então, tá uma coisa ligada na outra. Esse trabalho que a gente calcula aqui, ele é medido em joules, que é um quantitativo dessa energia que a gente está transferindo aqui do mesmo jeito que a gente fez no caso gravitacional, tá? Então, só que a gente não vai começar definindo o que é energia potencial elétrica. Eu vou começar definindo o que é diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma região onde existe um campo elétrico. Então, vamos supor então que essa carga elétrica ela vai de A até C espontaneamente. Então, a gente já calculou aqui qual foi a energia que a força elétrica, que o campo, no caso, que foi quem é que causa a ação da força elétrica, transferiu para essa carga de prova. Então, é possível, né, calcular a diferença de potencial elétrico, que a gente vai representar por V, entre esses dois pontos, como a razão do trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa carga de A até C sobre o valor dessa carga de prova. Esse é a primeira definição matemática que a gente vai fazer a respeito da diferença de potencial elétrico. Então, eu posso associar a pontos, a diferença entre dois pontos de uma região onde existe o campo, uma grandeza física que a gente chama de diferença de potencial elétrico, que ou voltagem, ou DDP, ou tensão, enfim, tem vários sinônimos, que é VA menos VC é igual ao trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de A até C sobre o módulo dessa carga de prova que foi deslocada do ponto A até o ponto C. Então, nota que definindo essa grandeza física de diferença de potencial elétrico, eu estou aqui, indiretamente calculando um potencial elétrico para o ponto A e um potencial elétrico para o ponto C também. Nota também que, quando a gente faz a razão entre o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga de A até C sobre o módulo da carga, eu estou calculando uma razão entre a energia que foi transferida para a carga de prova sobre o valor do módulo, o valor dessa carga de prova nesse deslocamento entre esses dois pontos dessa região onde existe o meu campo elétrico. Então, nota, posso fazer uma legenda aqui para ficar mais fácil depois para vocês. O VA, aqui a primeira definição, né? Então ficaria VA menos VB é o trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento de A até C sobre o valor da carga. Nota que a diferença de potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, então pode ser positiva ou negativa. Então, vou colocar uma legenda aqui de todo mundo. O VA é o potencial elétrico no ponto A. Então, ele só tem ali um potencial elétrico porque eu tenho um campo elétrico ali, né, estabelecido. Então, é o potencial elétrico no ponto A, em A, que eu vou colocar aqui. Potencial elétrico em A. Esse cara aqui, é o potencial elétrico
potencial elétrico em B, né? Então eu posso associar um potencial elétrico, isso aqui já me dá um indicativo que eu posso associar a cada ponto dessa região onde existe um campo, um potencial elétrico, que é a razão do trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento aqui, né, que foi do deslocamento do ponto A até o ponto C, sobre o valor dessa carga de prova que foi deslocada do ponto A até o ponto C. Então, isso aqui é o trabalho realizado pela força elétrica. Então, trabalho realizado pela força elétrica, e o Qzinho é a carga de prova. Lembra que quem gera o campo elétrico é o Qzão, que é a carga central, ou o conjunto de cargas que vão gerar esse campo. Então, o Qzinho é a carga de prova. Bem, a unidade de medida para essa diferença de potencial elétrico aqui, eu não sei se ficou claro, mas VA menos VB é o que a gente chama de diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma região onde existe um campo. Na realidade, aqui a definição é VA menos VC, mas não tem problema, pode ser dois pontos A e B. Eu vou só corrigir aqui nesse finalzinho que fica mais fácil para mim aqui, já que eu já tinha feito aqui. Enfim, dois pontos quaisquer, A e B. Lá a definição do livro estava A e C, enfim, não faz diferença. Bem, a unidade de medida aqui é o Joule, né? A unidade de medida de energia para trabalho é o Joule, e a unidade de medida de carga no SI é o Czão, é o Coulomb. Então, a diferença de potencial elétrico ela vai ser medida em Joule por Coulomb, ou seja, energia por carga. Essa unidade no SI ela recebe o nome de volt. Então, isso aqui é igual a 1 volt. A diferença de potencial elétrico é medida em volts. Então, o volt no SI é a unidade de medida para essa grandeza física de potencial elétrico, ou, como a gente está definindo aqui, a diferença de potencial elétrico, lembrando que é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, então a gente não está tratando o módulo quando eu apresento essa equação. Então, significa que eu posso ter um potencial elétrico em um ponto de um campo positivo, mas também posso ter um potencial elétrico em um outro ponto do campo negativo. Aí, aqui eu tenho a definição do que é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma região onde existe o campo. Quando uma carga de prova Qzinho se desloca entre dois pontos A e C, é realizado o trabalho AC da força elétrica sobre ela. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, que aqui é denotado por VAC, que é uma notação compacta, né? Esse VAC aqui, eu já está subentendido que é o VA menos o VC, não pode esquecer disso, tá? A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C é o resultado da divisão entre o valor do trabalho e o valor da carga elétrica, ou seja, a diferença de potencial VAC é igual ao trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga de prova de A até C sobre o valor da carga de prova. Nota que quem está transferindo energia é o agente externo que causa a força, que no caso é o campo. Então, é o campo elétrico que está transferindo energia. Na prática, o que a gente está fazendo aqui? A gente está convertendo energia potencial elétrica exatamente como era feito lá no caso gravitacional. A gente está convertendo energia potencial elétrica em energia cinética. Então, o campo elétrico também é um campo conservativo. Bem, o livro ele mostra aqui no tópico aqui, tensão de 110 a 220 volts. Então, ele fala sobre os dispositivos que a gente usa comumente no dia a dia e eles podem ser realmente de 110 ou de 220 volts, que isso aqui é um indicativo de quanta energia para cada coulomb de carga essa tensão ela fornece.
No caso, ó, quando eu tenho uma tensão de 110 volts, são 110 joules de energia para cada coulomb de carga. 220 joules de energia para cada coulomb de carga. O carregador de telefone celular, ele trabalha com baixas tensões e na realidade é um transformador que vai pegar corrente, tensão alternada em 110 ou 220 volts e converter para 5 volts em tensão contínua. Então ele vai aqui converter para 5 joules para cada coulomb de carga. Logo em seguida, a gente tem aqui algumas questões resolvidas. Eu sempre peço para vocês pararem um pouquinho, analisarem aí a solução, como os autores solucionaram as questões resolvidas, porque elas vão nos dar experiência para atacar as questões propostas. As questões propostas vão ficar a nosso cargo, já começam aqui na página 54 do livro, já começa aqui a primeira seção de questões propostas. A gente vai analisar a solução da questão proposta 2. Deixa eu mostrar aqui o comando para vocês. A questão proposta 2, observe a representação de 3 pontos. MNP de um campo elétrico gerado por uma carga elétrica mais Q. Então eu tenho aqui essa carga positiva, está gerando um campo elétrico. Dá para caracterizar o campo elétrico em cada ponto dessa região no entorno dessa carga. A gente já sabe fazer isso, a gente viu como faz isso lá no capítulo 3. Por exemplo, se eu quero calcular o campo a uma determinada distância dessa carga, eu vou usar a lei de Coulomb modificada, né? O campo é a carga, a constante eletrostática. Se for o vácuo, é o K0, não sei se é o caso aqui. Módulo da carga que está gerando o campo, tudo isso dividido pela distância da carga ao ponto onde a gente quer calcular. Como é uma carga positiva, pontos que esse campo elétrico é um campo elétrico divergente, então o campo elétrico está se afastando aqui dessa carga positiva, e pontos que estão a uma mesma distância dessa carga central, eles ficam submetidos ao mesmo valor do módulo do campo elétrico. Todas essas características nós vimos no capítulo 3. Só que agora a gente vai caracterizar o campo elétrico com essa grandeza física que é chamada de potencial elétrico. No caso, ainda é a diferença de potencial elétrico. Então eu tenho aqui a voltagem, que é um sinônimo para diferença de potencial elétrico. Geralmente a gente chama de tensão elétrica também, ou DDP, enfim. A voltagem entre os pontos MN é igual a 600 volts. Então eu represento isso aqui, na hora que a gente vai analisar, escrever essa informação, é o VMN. Isso aqui é igual a 600 volts. O que significa isso? Significa que o potencial em M menos potencial elétrico menos o potencial em N, isso aqui é igual a 600 volts, de acordo com aquela primeira equação que eu tinha mostrado para vocês. Bem, e o trabalho necessário realizado pela força elétrica sobre uma carga elétrica Q1, que eu vou colocar aqui, de 5 microcoulombs, que se move de N a P, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Então eu tenho aqui essas duas informações iniciais. Vou colocar uma carga de prova no ponto N, a força elétrica vai empurrar ela no ponto P, que ela é positiva, até o ponto P, e nesse deslocamento a força elétrica realizou esse trabalho aqui. Então eu sei aqui, então eu vou colocar. Trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de N até P, quanto de energia? 2 vezes 10 a menos 3 joules. Então, essas duas informações elas são importantes para nós. Vamos lá. O que eu sei mais? Sei o módulo da carga de prova, 5 microcoulombs. Essa informação também é importante. Sei o módulo do Qzinho, que vale 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Lembra que o micro ele vale 10 elevado a menos 6. Bem, o que ele pergunta aqui? Qual é a diferença de potencial elétrico? VNP. Quanto é o potencial elétrico em N menos o potencial elétrico em P? Para resolver a primeira questão, o item A aqui dessa questão, a gente vai lá para a definição da diferença de potencial elétrico que eu mostrei ainda agorinha. Então, para resolver essa, a gente vai usar essa relação matemática. Potencial em N
menos o potencial em P. Lembra que a notação compacta para isso aqui, ó, é o VNP. Eu posso escrever desse jeito aqui, já fica subentendido que é o potencial em N menos o potencial em P, é igual ao trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga de prova de N até P sobre o valor da carga de prova. Não precisa, aqui não é módulo, a gente leva em consideração o sinal, tá, pessoal? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Bem, o pontinho de interrogação, então, aqui, ó, é calcular o VNP. Então, ó, te aconselho agora a dar uma pausa no vídeo e com essas informações aqui que eu vou mostrar para vocês, tentar resolver o problema. Ó. Certo? Dá uma pausa aí e tenta resolver o problema que já já eu volto com a solução. Espero que vocês tenham tentado resolver essa questão. Vou mostrar a solução aqui para ver se bate com o resultado de vocês. Então, eu quero aqui a diferença de potencial entre os pontos NP, Vn menos Vp, que é igual ao trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga de prova de N até P sobre o valor da carga de prova. Eu tenho todas essas informações. Ó. O trabalho realizado pela força elétrica, 2 vezes 10 a menos 3 joules. O valor da carga de prova, 5 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou só colocar aqui na equação, bem simples a solução do item A. Era basicamente só dividir mesmo ali. Então, utilizando a notação a notação compacta, o VNP, então tu já sabe que isso aqui é a diferença de potencial em N menos a diferença de potencial em P. O trabalho realizado, ó, 2 vezes 10 a menos 3 joules. Então, 2 vezes 10 a menos 3 joules. A carga de prova é uma carga de prova, de 5 microcoulomb. Então, a gente vem aqui e coloca 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá na mão, é só dividir. Então, quando eu vou pegar aqui, ó, 2 e dividir por 5, eu vou encontrar, então, que a diferença de potencial entre os pontos NP vai dar 0,4. Aqui, nas potências de base 10, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ó, 10 elevado a menos 3 vezes dividido por 10 elevado a menos 6. Então, expoente de cima, menos 3, menos o expoente de baixo, que vai dar mais 6. Então, isso aqui fica 0,4 vezes 10 elevado à terceira positivo. Né? Lembra, ó, menos 3, menos com menos aqui ó, dá mais, menos 3 mais 6, mais 3. Volt, que é o Vzão, que é a unidade de medida de potencial elétrico. Não está em notação científica, tá, pessoal? Isso aqui é 0,4 vezes 10 à terceira. Para escrever em notação científica, essa vírgula teria que andar uma casa para trás. E eu teria que subtrair 1 aqui, né? Então, em notação científica, não sei se os autores colocaram a resposta em notação científica, eu creio que sim. Isso aqui vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado volts, que é a mesma coisa que 400 volts. Então, é a diferença de potencial entre esses dois pontos dessa região onde existe um campo. O item B, qual seria o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica Q1, caso ela se deslocasse de M até N? Então, ele está perguntando, ó, e se eu colocar essa carga de prova nesse ponto M, a força elétrica vai empurrar ela até o ponto N. Qual é o trabalho realizado pela força elétrica? Então, aqui, para resolver o item B, tem que primeiro colocar aqui, ó. Então, eu quero calcular o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga de M até N. Professor, mas eu não tenho trabalho? Não. Eu tenho a diferença de potencial entre os pontos M e N. Foi uma das informações aqui, ó, que o problema me deu, que é uma diferença de potencial de 600 volts. Pronto. Então, eu já tenho essa diferença de potencial. O valor da carga de prova não muda, é a mesma carga de prova que eu vou colocar lá no ponto M. E vamos calcular, então, esse trabalho realizado pela força elétrica, de novo utilizando a definição do que é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma região onde existe um campo. Então, vamos aqui, ó. Então, vai ficar a diferença de potencial entre os pontos M e N desse campo elétrico é igual ao trabalho realizado pela força elétrica.
Teria que ter um MN aqui, mas eu nem vou colocar. Pronto. Tudo isso aqui dividido pela carga de prova, que é a mesma carga. Carga de 5 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. Bem, para facilitar nossa vida, eu vou colocar esses 600 volts em notação científica. Isso aqui é um número grande, a vírgula vai andar 2 casas para frente. Então, o expoente ele vai ficar positivo, 6 vezes 10 ao quadrado. A vírgula andou para frente, eu acrescento aqui o número de casas que a vírgula andou para frente, mais positivo. Se a vírgula andou para trás, eu vou colocar menos, que foi o que aconteceu aqui. Andei uma casa para trás, acrescentei menos 1 aqui, por isso que ficou 3 menos 1, 10 ao quadrado. Então, vamos lá. Substituindo, então aqui, 6 vezes 10 ao quadrado. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga do ponto M até o ponto N está aqui, é o trabalho da força elétrica, é o nosso pontinho de interrogação. E a carga de prova, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui está bem simples, porque eu quero calcular o valor do trabalho realizado pela força elétrica. Enxerga isso aqui, tem umzinho aqui embaixo e multiplica cruzado. Esse por esse e esse por esse. Então, o trabalho que a força elétrica realiza é multiplicado por 1. Então, vai ficar o trabalho que a força elétrica realiza nesse deslocamento. E aqui vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado vezes 5 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, esse produto aqui, 6 vezes 5 dá 30. Nas potências de base 10, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Isso aqui dá 10 a menos 4. Trabalho é uma medida da energia que foi transferida para essa carga. Lembra que está convertendo energia potencial elétrica em energia cinética. Então, isso aqui, a unidade de medida no SI, é o Jzão, é o Joule. Então, a gente calculou o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga do ponto M ao ponto N. Está em notação científica? Não está em notação científica. Essa vírgula teria que andar uma casa para frente. Se a vírgula andar uma casa para frente, eu acrescento mais 1 aqui. Então, vai ficar 3 vezes 10 menos 4 mais 1, menos 3 Joule. Pronto. Então, esse é o resultado que os autores devem ter fornecido. Da experiência para resolver as outras, que são muito parecidas. Como exemplo, aqui na questão proposta 3, o enunciado da questão diz o seguinte: ao abandonar uma carga elétrica Qzinho, que é a carga de prova, que tem 2 vezes 10 a menos 4 coulomb no ponto A, próximo a um corpo M eletrizado positivamente, observa-se que ela se desloca em direção aos pontos B e C. Qual é a direção e o sentido do campo elétrico gerado pelo corpo M no ponto A? Então, aqui a gente tem que lembrar das características do campo elétrico, né? No caso, aqui é uma carga positiva. Quando a gente colocou aqui a carga positiva no ponto A, deixa eu ver. Isso, ela foi próximo a um corpo M eletrizado positivamente. Então, a carga que está gerando o campo é eletrizada positivamente, então gera um campo se afastando. Se eu coloco essa carga de prova aqui no ponto A, a força elétrica vai acelerar essa carga de prova nessa direção dessa linha tracejada aqui. Então, a força elétrica vai empurrar a carga de prova Qzinho do ponto A para o ponto B e depois para o ponto C, porque a força elétrica que vai atuar aqui é uma força elétrica de repulsão. Então, qual é a direção e o sentido do campo elétrico gerado pelo corpo M? É um campo elétrico divergente, porque a carga que está gerando o campo é uma carga positiva. Se no percurso da carga elétrica Qzinho de A até B, a força elétrica realiza sobre a carga elétrica um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules, qual é a diferença de potencial elétrico VAB? De novo, quer saber a diferença de potencial elétrico? Nós fizemos isso aqui no item A da segunda questão. Então, é só aplicar a definição. A diferença de potencial elétrico entre os pontos B e C é igual ao trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga entre B e C sobre o valor dessa carga de prova. De acordo com os resultados obtidos nos itens anteriores, qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos
A e C. Então eu quero saber aqui qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C. Eu tenho aqui então, ó, se no percurso da carga elétrica Qzão, de A até B, a força elétrica realiza um trabalho, realiza sobre a carga elétrica um trabalho de 4 vezes 10. Qual é a diferença de potencial elétrico entre A e B? Se eu sei essa diferença de potencial elétrico e sei essa também, eu consigo calcular a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, então é bem simples. Aqui a terceira questão. A quarta questão também vai no mesmo caminho, é só aplicar aquela definição que eu mostrei para vocês da diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma região onde existe o campo. Então, se eu quero calcular aí a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma região onde existe um campo elétrico, eu faço VA menos VC, o ponto de onde a carga está indo, saindo para onde ela está indo, né? VA menos VC, o trabalho, que é o trabalho que a força elétrica, a quantidade de energia que a força elétrica injetou nesse sistema, dividido pelo valor da carga de prova. Para vocês agora, aqui no tópico 3, as características da diferença de potencial elétrico em um campo elétrico uniforme. Nós já vimos a característica do campo elétrico uniforme no capítulo 3. Campo elétrico uniforme é uma região do espaço onde eu tenho um campo elétrico que tem sempre as mesmas características, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, como é mostrado aqui na figura 6. Então eu tenho uma placa positiva muito longa carregada positivamente e uma placa negativa também muito longa, as duas têm o mesmo comprimento, e a distância entre elas é muito menor do que o comprimento das placas. Então, nessa região aí, quando eu tenho a placa positiva carregada com carga positiva e a placa negativa com a carga de mesmo módulo, só com um sinalzinho de menos, nessa região aí eu tenho um campo elétrico uniforme, que é representado aqui pelos vetores campo elétrico e aqui, ó, em verde. Então, o campo em qualquer ponto, ele sempre tem essa característica aqui, a direção é vertical e o sentido está apontando para baixo. E o módulo desse campo elétrico, eu tenho dois caminhos para calcular, né? Posso calcular utilizando uma carga de prova, pela segunda lei de Newton para o campo elétrico, ou utilizando aquela relação matemática, que é a lei de Coulomb para o caso do campo elétrico. Bem, então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou calcular a diferença de potencial entre dois pontos nessa região onde eu tenho um campo uniforme, como eu mostro aqui na figura 7. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou largar uma carga de prova positiva nessa região aqui da placa positiva, que está carregada com carga positiva, e, consequentemente, quando eu largo essa carga de prova aqui, a carga de prova ela vai ser acelerada por conta da força, por conta da presença do campo, que gera uma força que vai acelerar essa placa, essa carga de prova na direção e no sentido da placa negativa. Então, aqui, ó, pela definição, eu consigo calcular a diferença de potencial elétrico entre essas duas placas. Então, eu posso dizer que o VAB, que é o VA menos o VB, ou seja, o potencial na placa positiva menos o potencial na placa negativa, é o trabalho que a força elétrica realiza ao deslocar a carga de prova Qzinho da placa A até a placa B, sendo que eu sei essa distância aqui entre as placas, que é o Dzinho. E fique aqui a observação que essa distância é muito maior, é muito menor do que o comprimento das placas. Bem, como aqui é campo elétrico uniforme, a força elétrica que vai empurrar essa carga de A até B também vai ser... o campo é constante, então essa força elétrica que vai empurrar a carga também é constante. Então, eu consigo encontrar uma equação que me dá o trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento da carga de prova da placa A até a placa B. Vou mostrar aqui, eu já mostrei no comecinho da aula para vocês. Ó. Então, o trabalho realizado pela força elétrica é o módulo da força elétrica vezes o deslocamento, que no caso é a distância entre as duas plaquinhas, que é o Dzinho aqui. Bem, essa força elétrica eu consigo calcular também pela segunda lei de Newton
Para o caso do campo, o módulo da força elétrica é igual ao módulo da carga de prova vezes o módulo do campo. Então, nota aí o seguinte, que eu encontrei uma relação matemática aqui que me dá, né, o módulo da força elétrica em função da carga elétrica de prova, que eu coloquei aqui nesse ponto, e em função do módulo do campo elétrico, já que o campo elétrico e a força elétrica são constantes. Então, eu vou substituir aqui o trabalho na equação do trabalho, o trabalho realizado pela força elétrica, nesse caso apenas, é igual ao módulo da carga de prova, módulo do campo, que é constante, vezes a distância entre as placas, ou qualquer outra distância aqui entre nessa região onde existe o campo. Então, olha essa equação que eu encontrei aqui para calcular o trabalho realizado pela força elétrica quando eu tiver um campo elétrico uniforme. É o módulo da carga de prova, módulo do campo, vezes a distância aqui que essa carga foi, no caso, a distância entre as placas. O que eu vou fazer? Eu quero encontrar uma relação matemática que me dê a diferença de potencial entre dois pontos. Eu sei pela definição que é o trabalho realizado pela força elétrica sobre o Dzinho. Então, eu posso melhorar essa relação. Como? Utilizando essa informação aqui. Então, vou fazer o seguinte. Naquela relação matemática, VAB, né, que é a diferença de potencial VA menos VB, é igual ao trabalho realizado pela força elétrica sobre o Qzinho aqui. Beleza. Aqui não era Dzinho, não. Desculpa, pessoal. Aqui era um Qzinho, pronto, que é a carga de prova. Bem, o que eu vou fazer? Vou pegar essa informação do trabalho realizado pela força elétrica e vou substituir bem aqui, nesse pacote. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui o VAB, a diferença de potencial entre dois pontos de uma região onde existe um campo uniforme, é o trabalho realizado pela força elétrica, que é o produto da carga vezes o campo vezes a distância entre as placas, no caso. Então, vai ficar carga vezes o campo vezes a distância entre as placas. Tudo isso aqui dividido pelo módulo da carga. Olha que legal que eu posso cortar esse Qzinho com esse Qzinho, que é a carga de prova. E nesse caso do campo uniforme, para calcular a diferença de potencial entre dois pontos dessa região onde existe um campo uniforme, eu já excluí aí a minha dependência da carga de prova. Aí, o que sobrou na equação? Sobrou que a diferença de potencial em A menos a diferença de potencial em B é o produto do módulo do campo, que é constante, né, porque é o campo elétrico uniforme, vezes a distância. Nesse caso, esse Dzinho aqui que a gente está usando é a distância entre as placas, mas pode ser a distância entre dois pontos aí em linha reta no nosso campo elétrico uniforme. Então, a diferença de potencial VAB no campo uniforme entre dois pontos de uma região onde existe um campo uniforme é o produto do módulo do campo vezes a distância entre esses dois pontos. Bem, nota o seguinte, os autores fizeram uma observação muito pertinente aqui nesse parágrafo. Eles disseram o seguinte, essa expressão pode ser utilizada para calcular a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer da região entre as placas, desde que a distância Dzinho seja considerada na direção do campo elétrico, isto é, perpendicular às placas. Então, eu não calculo a diferença de potencial apenas se eu souber a distância entre as placas. Qualquer distância que esteja na mesma direção do campo, perpendicular às placas, eu posso calcular a diferença de potencial. Na figura 8, o ponto A não está sobre a placa positiva e o ponto B não está sobre a placa negativa. Mas a distância entre eles, que não, são dois pontos que não estão em linha reta, mas a diferença de potencial é a distância entre eles na mesma direção do campo. Então, essa é uma observação importante. Vai ter um exemplo que vai tratar exatamente disso aqui nas questões resolvidas. A questão resolvida R3 é exatamente para pegar aquela definição, essa outra cara para calcular a diferença de potencial e utilizá-la.
Uma outra informação importante, essa aqui vai lá para o nosso resumo, é que a unidade de medida de campo é o Newton por Coulomb. E utilizando essa unidade aqui, ó, Newton por Coulomb, né, vezes a distância. Então a gente vai encontrar uma outra unidade que é para a medida de diferença de potencial elétrico, que é o volt por metro. Para a medida de campo, né, que é o volt por metro, utilizando aquela relação. Então, 1 volt por metro é equivalente a 1 newton por coulomb, que é aquela unidade de medida de campo elétrico que eu tinha mostrado para vocês. Isso por conta dessa relação matemática que eu acabei de mostrar. Então, deixa eu só organizar aqui no nosso resumo, para que fique legal na hora de fazer a revisão no PDF. Deixa eu só organizar aqui para não perder. Pronto, agora vai ficar legalzinho. Desse jeito aqui, ó, só o filé. Pronto. 1 newton por coulomb é equivalente a 1 volt por metro. Está aqui, ó, a diferença de potencial em volts, a distância em metros. Então, tá tudo em casa. A gente pode usar essas duas unidades sem problema nenhum. Bem, então tem algumas questões resolvidas. As questões resolvidas, elas são importantes para a nossa análise. E nós temos aqui as questões propostas, pessoal. Temos as questões propostas, são as questões que eu cobro de vocês. Então, sempre é bom perder um tempinho aqui, passar o pano aqui nas questões resolvidas, entender como os autores resolveram as questões, chegaram nas soluções das questões resolvidas para poder atacar as questões propostas. Nós vamos atacar qual questão proposta aqui? Uma bem simples, só para a gente aplicar a definição, para depois encarar uma mais complicada. Vamos ver a questão proposta 5, ela tem vários itens. Então, deixa eu copiar a primeira parte aqui do comando da questão, até o item C. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou organizar isso aqui na nossa folha de papel. Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, a quinta questão, o comando ela diz o seguinte: uma partícula carregada com carga de menos 5 microcoulombs é colocada no ponto A do campo elétrico uniforme gerado por duas placas eletrizadas com quantidades iguais de carga elétrica, porém de sinais opostos, conforme representado na figura. Sendo de 200 volts a diferença de potencial elétrico entre as placas, calcule, desprezando as ações gravitacionais, o campo elétrico entre as placas. Então, ele já me deu a diferença de potencial entre as placas aqui, né, que eu vou chamar só de Vzão, que é de 200 volts, então fica fácil calcular o módulo do campo com aquela definição, desde que eu saiba a distância entre as placas. O trabalho realizado pela força elétrica no transporte da carga elétrica até a placa positiva. Então, essa carga de prova aqui é uma carga negativa, então ela vai ser acelerada no sentido da placa positiva. Negativo atrai positivo. C. A intensidade da força elétrica que atua sobre a carga de prova. Então, tem como calcular. Eu não coloquei aqui esse pedaço do comando da questão, mas deve ser isso aqui. Eu vou só baixar aqui um pouquinho então, para pegar esse comando. E no item D, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, sendo B um ponto qualquer da placa positiva. Ele quer saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. Não vai dar tão direto isso aqui, não. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Bem, aquele esquema, agora, ó, vê aí. Vou dar um tempinho, é a hora que tu tem que pausar o vídeo, que já já eu volto com a solução. Pausa o vídeo, hein? Tenta fazer aí a questão e depois compara com a solução para ver se conseguiu chegar nos mesmos resultados. Bem, então...
Essa diferença de potencial entre as placas está aqui, ó, vale 200 volts. Eu coloco aqui, ó, 200 volts é igual, isso aqui é 2 vezes 10 ao quadrado em notação científica, módulo do campo, a distância. Essa distância tem que ter um cuidado, pessoal, que é 4 milímetros. Então, ó, 4 milímetros. Mili é um submúltiplo, esse milizinho, ele vale 4, 10 a menos 3. Então, isso aí é 10 a menos 3 metros. Ou para dividir, para converter de milímetro para metro, a gente divide isso aqui por 10 a terceira, que a gente chega aqui, aí corta a divisão de cima, e aí a gente vai chegar nesse resultado aqui, de 4 vezes 10 a menos 3 metros, que a gente vai ter que substituir aqui. Então, substituindo, a gente não pode colocar 4 milímetros, porque tem que colocar no SI, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3. Já era para ter feito essa conversão aqui em cima, deu uma enrolada aqui na nossa conta, mas vou pegar a nossa conta e vou terminar de fazer ela bem aqui. Trazendo para cá. Como é que vai ficar? Ó? O que a gente tem que fazer? Vou pegar 4 vezes 10 a menos 3, que estamos escrevendo do campo, e passar dividindo. Então eu vou encontrar aqui que o módulo do campo é igual. O 200 eu já escrevo em notação científica, que é 2 vezes 10 ao quadrado, 2 zeros, 2 casas decimais aqui que eu tenho na frente, e aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3. E o pessoal dividindo, 2 reais para cada pessoa, vai dar 50 centavos para cada uma. 10 ao quadrado sobre 10 a menos 3, conserva a base sobre o expoente, menos com menos aqui vai dar mais, isso aqui fica 10 elevado a quinta, aí a gente tem essa unidade aqui, né? A diferença de potencial em volts, a distância em metros, isso aqui que é o que a gente estava falando para vocês, ó, 1 volt por metro, que é equivalente ao Newton por Coulomb. Não está em notação científica, para ficar em notação científica esse número, a vírgula tem que andar uma casa para trás, vou ter que acrescentar um menos 1 aqui, então esse módulo do campo, ainda aqui no item A aqui da questão, o módulo do campo, andando com a vírgula uma casa para trás, vai ficar 5 vezes 10 elevado à quarta volts por metro. Pronto, isso aí foi o item A da quinta questão. O item B, ele pergunta aqui, ó, o trabalho realizado pela força elétrica no transporte da carga elétrica até a placa positiva. A carga elétrica que ele se refere é essa carga elétrica de prova que ele vai largar aqui nesse ponto A. Ela tem menos 5 microcoulomb de carga. Eu já vou anotar essa informação, que é importante, pertinente. Nota que quando a gente vai menos 5 microcoulomb, que é a mesma coisa que menos 5 vezes 10 a menos 6 cesão, o micro ele vale 10 a menos 6. E a distância do ponto onde vamos largar a carga até a placa positiva é de 3 milímetros. A gente pode usar a experiência daqui, ó, que a gente converteu 4 milímetros para metros, é só substituir o mili por 10 a menos 3. Então, vamos fazer a mesma coisa, 3 milímetros, né, pessoal? 3 milímetros, então vai 3 vezes 10 a menos 3 mz. Pronto. Então são 3 vezes 10 a menos 3 milímetros. E agora, o que eu preciso mais? Olha lá. Preciso calcular o trabalho. O trabalho realizado. Ó, cadê a equação? Cadê a equação? O trabalho é carga, né? A carga. Nesse caso aqui, eu vou ter um trabalho negativo, porque ele vai andar no sentido contrário ao sentido positivo do nosso campo aqui. A força elétrica que vai empurrar a carga para do lado da carga positiva. Só que a gente tem que lembrar aqui que a gente vai calcular o módulo do trabalho. Então aqui nessa equação é módulo dessa carga, módulo do campo, módulo da distância para calcular o trabalho. Vamos lá. A equação está ali. É essa equação aqui que a gente vai calcular o trabalho realizado pela força elétrica. Então, aumentar
Então, o trabalho realizado pela força elétrica é o módulo da carga, o módulo do campo, vezes a distância, né, envolvida nesse deslocamento, que é uma distância de 3 milímetros. Então, aqui, o trabalho é energia. A carga é uma carga módulo, é negativa, mas aqui eu vou usar um módulo, então vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. O módulo do campo nós calculamos no item A, em volts por metro, que é equivalente a Newton por Coulomb. Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado à quarta. E a distância é uma distância de 3 milímetros, então 3 vezes 10 a menos 3. Só fazer a conta, então, né? 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 3 vai dar 75. Não sei aí, aqui o produto desses caras vai dar 75. Nas potências de base 10, ó, 10 a menos 6 vezes 10 a quarta, fica 10 a menos 2. Aqui, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 5 joules. Então está aí a quantidade de energia. De novo, não está em SI, não está no SI, não está em notação científica, né? Para ficar em notação científica tem que ficar um número entre 1 e 9. Vou andar com essa vírgula uma casa para frente, acrescentar mais uma aqui. Então esse trabalho, que é a solução do item B, da quinta questão, a quinta questão é o trabalho realizado pela força elétrica, então vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Vamos guardar essa informação, porque ó, o trabalho foi para deslocar a carga da onde para onde? Vamos voltar aqui na figura. Foi para deslocar desse ponto que está a 3 milímetros da carga positiva. E a gente vai precisar dessa informação no item C. Ó, que ele está perguntando qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula no item C. Então aqui, de novo, aqui foi o trabalho. Para calcular a intensidade da força elétrica, a intensidade é sinônimo para módulo, eu costumo chamar de módulo ou de magnitude. Ele quer saber o tamanho do vetor força elétrica, né, medido na escala de newtons, que empurrou a força elétrica daquele ponto que estava a 3 milímetros da placa positiva. Como é que eu calculo isso aqui? Segundo a lei de Newton para o campo, porque eu sei o módulo do campo, sei o módulo da carga. Então, o módulo da força elétrica é o módulo da carga vezes o módulo do campo. Nós já fizemos esse produto aqui, ó. Módulo da carga vezes o módulo do campo, 5 vezes... É esse produto aqui que a gente precisa fazer. Só isso, que é o módulo da força elétrica. Aqui a gente multiplicou pela distância. Então, vamos fazer, né, que a carga ela tem 5 microcoulombs. Vou colocar aqui na equação. O módulo da força elétrica, então a carga tem 5 micro, 5 vezes 10 a menos 6. Módulo do campo, o campo ele tem, nós calculamos agora o módulo do campo, ó, 5 vezes 10 elevado a quarta volt por metro. Então 5 vezes 10 elevado a quarta volt por metro, só multiplicar. E aí a gente encontra o resultado, isso aqui vai dar 25 vezes 10 a menos 2 newtons, que é a unidade de medida de força no sistema internacional. De novo, não está em notação científica. Para ficar em notação científica, esse número que vem na frente da potência de base 10 tem que ser um número maior que 1 e menor que 9. Então tem que estar entre 1 e 9. Então, maior ou igual a 1 e menor que 9. Então essa vírgula tem que dar uma casa para frente, eu acrescento mais uma aqui, né? Então vai ficar que o módulo da força elétrica é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Pronto, é isso aí. Já calculamos o módulo da força elétrica. E agora só falta calcular a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, sendo B num ponto qualquer da placa positiva. Então, olha, está aqui, ó, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. A gente sabe a diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa. O que eu quero agora é a diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B,
que está sobre a placa positiva. A notação que a gente vai ter que usar aqui, para resolver o item D, é essa notação aqui. No item D, eu quero a diferença de potencial entre o ponto A, que foi o ponto onde eu larguei a carga, e o ponto B, que é um ponto qualquer sobre a carga positiva. A gente pode usar a definição aqui, né? A gente pode usar a definição, que é o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga. Nota que aqui não é um módulo. Não é um módulo, então não estranhem se nós encontrarmos um valor negativo para essa diferença de potencial. Então, pessoal, substituindo aqui as informações que a gente tem, vou colocar aqui só VAB mesmo, para representar a diferença de potencial entre os pontos A e B. Isso aqui da VAB, o trabalho realizado. A gente tem aqui a informação, ele é igual a 7,5 vezes 10 a menos 4 joules. Então isso aqui vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 joules sobre o módulo da carga. Não é módulo, hein? O sinalzinho de menos ele vem para cá, então é menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Já estou vendo aqui, que quando eu fizer 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 6, o sinalzinho de menos da regra vai inverter esse sinal, então vai ficar 10 elevado ao quadrado. 7,5, que 7, fica mais fácil perceber se a gente fizer 75 dividido por 5, mas 7,5 dividido por 5 vai dar 1,5, e esse cara aqui de baixo é menos, tá? Não esquece que esse sinalzinho da carga aqui na equação do potencial ele entra. Então, essa conta aqui, a diferença de potencial entre esses dois pontos, já sei que vai dar negativo. A diferença de potencial é negativa. 7,5 dividido por 5 dá 1,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso aqui em volts. Eu acredito, isso aqui está em notação científica, está bacana esse resultado. Mas eu acredito que lá nas soluções, o autor ele deve ter feito 10 ao quadrado 100, multiplicado por menos 1,5, então ele me colocou menos 150 volts. Que é uma indicação que a nossa carga de prova ela está indo da região de menor potencial para a região de maior potencial aqui, né? A região próxima da placa positiva é a região de maior potencial elétrico. Enquanto eu vou mais me afastando aqui, eu vou diminuindo o potencial elétrico. Mais próximo aqui da placa é um indicativo da placa negativa. Então, nessa aula, né, nessa primeira parte da aula, que trata do potencial elétrico, nós vamos ficar por aqui até o tópico, trabalhamos até o tópico 3. Na próxima parte da aula, nós vamos iniciar a partir do tópico 4, que é o tópico que fala do potencial elétrico em um ponto de um campo elétrico uniforme. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todo mundo. Valeu!